Hoje eu quero mostrar para você a distinção entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Preste atenção, a volta de Jesus, ela tem dois aspectos, dois momentos. Quando nós falamos que Jesus está voltando, nós falamos da volta em duas etapas, amém? Nós falamos da volta no arrebatamento da igreja, que é uma volta invisível, e também nós estamos falando da volta de Jesus quando ele vai pisar a terra, 7 anos depois do arrebatamento. Queria pedir sua ajuda com seus filhos, coloque do seu lado, por favor, nos ajude. Eu sei que são crianças, né? Mas é bom que fique do seu lado aí. O capítulo 8 de Apocalipse está falando aqui das trombetas, né? Começa a falar das trombetas e fala aqui no capítulo 8 de 4 trombetas. Mas eu quero chamar a sua atenção para a última trombeta aqui do Apocalipse, capítulo 9. Diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu da terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como os que têm um escorpião da terra. Foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, a verdura alguma ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era a de cavalos preparados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como umas coroas, semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homens. Vou ler até aqui. Aqui fala que na quinta trombeta, e quando nós falamos da trombeta, teve uma pergunta muito interessante aqui na quarta-feira, porque na quarta-feira, depois da oração, eu estou tirando um tempo para responder algumas dúvidas, algumas perguntas. E a Fernanda Curamoto perguntou a respeito da trombeta, porque alguns acreditam que o arrebatamento acontece no final da tribulação, por causa da última trombeta que será tocada. Quando nós falamos da trombeta, quando a Bíblia fala aqui, ao soar da última trombeta, lá em Tessalonicenses, Jesus volta ao soar da última trombeta, não está falando das trombetas tocadas pelos anjos. A última trombeta no contexto ali de 1 Tessalonicenses, é a última trombeta em relação à era da igreja. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está falando que mediante ao toque da última trombeta acontece uma ressurreição e um arrebatamento, ok? Só que aquela trombeta de 2 Tessalonicenses é a trombeta de Deus, ao passo que a trombeta que eu estou falando aqui agora é a trombeta dos anjos. Qual é a diferença? A trombeta de Deus é um tipo de recompensa, é o arrebatamento da igreja, a ressurreição, ela remete a coisas boas. Mas as trombetas de Apocalipse, as 7 trombetas, elas remetem a juízo de Deus. E um desses juízos aqui no capítulo 9 está falando que durante um período na tribulação, durante um período de 5 meses, os homens vão buscar a morte e não vão achar. O sofrimento vai ser tão grande que os homens vão tentar morrer, mas a morte fugirá deles. É o que está escrito, vai acontecer na quinta trombeta. Durante um período de 5 meses, nesse período da grande tribulação, dos 7 anos da tribulação, pessoas vão buscar a morte, vão morder na língua de dor, vão pedir para morrer, vão buscar a morte, nesse período não vão morrer. A morte vai estar presa, vai fugir deles. A intensidade desse período da tribulação de sofrimento vai ser muito grande. E como eu já disse anteriormente, irmãos, o período da tribulação é um período onde a taça da ira de Deus é derramada sobre a terra. Hoje, sim, tem pessoas experimentando a ira do diabo. E tem até crentes que podem ser atingidos por ela. Mas no período da tribulação, ainda que o diabo vai ser um agente nesse período da tribulação, a ira é de Deus que virá sobre a terra.
para tratar com a perversidade da humanidade. Eu te pergunto, nós estamos vivendo um tempo de perversidade, sim ou não? Nós vivemos um tempo que animal tem mais valor do que o ser humano. Os animais têm valor, e a responsabilidade de cuidar deles é do ser humano. Mas é uma grande hipocrisia a pessoa se preocupar mais com gato e cachorro do que com o ser humano. Eu vi alguém falando semana passada, contando a respeito da irmã, que a irmã não come carne, para preservar o gado. A natureza hoje, para existir, tem que ter morte. Vamos acabar com as cobras. Cobra é um animal que eu não gosto. Se eu ver uma cobra, eu mato mesmo. Mas diz os biólogos que é ignorância, porque a cobra, ela tem uma função boa. Ela come o sapo come o mosquito, e assim por diante. Tem que haver morte para ter vida, os irmãos estão entendendo? Agora, se todo mundo parar de comer carne de boi, vai ter um grande problema. Porque vai ter boi demais exagerado, e vai ocupar o lugar de outros animais, vai ter um desequilíbrio na natureza. Então, você tem que perceber que animal não vale mais do que um ser humano. Mas a impiedade, se essa palavra minha cai na internet, se eu sou alguém famoso e falo isso, irmãos, vão me massacrar. Eu não sou famoso, eu posso falar. Aí vão me massacrar lá, está mandando matar os animais. A impiedade está tão grande. Hoje todo mundo sabe de tudo. Todo mundo quer dar um palpite em tudo. É a impiedade. Por tudo que a gente está vendo, a gente sabe que Jesus não vai demorar a voltar, porque realmente é um mundo de hipocrisia, o mundo que nós vivemos hoje. Difícil. Mas a tribulação vai exatamente tratar com o homem ímpio. Agora, pastor, eu sou crente, eu vou ser arrebatado. Se você é crente, se você crê em Deus, não tenha dúvida, você será arrebatado. Quando nós falamos nesse período de 7 anos da tribulação, ele na Bíblia também é chamado de o dia da vingança de nosso Deus. O tempo da angústia de Jacó, o dia de trevas, o dia do Senhor, aquele dia, o grande dia, dia da ira vindoura. Esses são os nomes dados aos 7 anos de tribulação, a última semana de Daniel. Mas tem um termo na Bíblia, que você vai ver na Bíblia, talvez você não conseguiu prestar atenção. Quando a Bíblia fala do dia do Senhor, ou o dia de Cristo, ela está falando não de um dia de 24 horas. Os irmãos estão comigo aqui, amém? Mas ela está falando de uma cadeia de acontecimentos que ocorre simultaneamente no céu e na terra. O dia de Cristo no céu e o dia do Senhor na terra. Queria pedir que colocasse um gráfico aqui para mim. Quero explicar para você sobre isso. Eu quero ler para você em Zacarias capítulo 2, verso 11. Se não der para você abrir, não tem problema. Eu leio aqui. Diz assim: naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Zacarias 12, 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Aqui está falando do período de 7 anos de tribulação, que na Bíblia é chamado de o dia do Senhor, ok? O dia da vingança do Senhor, o dia da vingança do Senhor, de Jacó. Já agora, 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, quando a Bíblia fala daquele dia, o dia, ela está se referindo a esse tempo que vai acontecer logo depois do arrebatamento. A igreja sobe e a igreja vai desfrutar do dia de Cristo, ao passo que aqueles que estiverem aqui vão ficar no dia do Senhor. O período que nós estamos é esse período chamado de graça aqui. A igreja sobe, começa no arrebatamento, e logo abaixo aqui você vê um acordo de paz, que acontece
praticamente simultâneo ao arrebatamento. E aí começa lá em cima o dia de Cristo. E o que vai acontecer no dia de Cristo? O dia de Cristo vai acontecer tribunal de Cristo, tribunal da recompensa, quando nós seremos recompensados pelas obras que fizemos aqui. Também vai acontecer o casamento do noivo com a noiva, as bodas do cordeiro, está lá em Apocalipse capítulo 19, verso 7. E depois nós vamos retornar com Cristo aqui depois de 7 anos. Isso é o dia de Cristo. Então, quando a Bíblia fala o dia de Cristo, é o tempo, período de 7 anos que a igreja passa com o Senhor no céu. Paralelo a isso, na terra, começando com o acordo de paz, começa o dia do Senhor, que é o tempo de juízo de Deus sobre a terra. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? E aí começa com o acordo de paz. Logo depois você vê a abertura dos 7 selos. Depois do meio da tribulação, as trombetas, 7 trombetas. Depois as 7 taças. E termina lá com o retorno de Jesus à terra. E quando Jesus retornar à terra, aí vai acontecer o julgamento dos judeus que estiverem na terra, e também o julgamento das nações, porque Deus vai julgar os judeus e separar alguns para entrar no milênio. Amém, irmãos? E Deus também vai julgar os gentios, e vai separar alguns para entrar no milênio. Judeus e gentios. Quem são esses? São aqueles que não se submeteram ao sinal da besta, ao governo do anticristo, que não aceitaram o sinal, que permaneceram até o final sem o sinal. Esses vão herdar o milênio. Isso, por que, pastor, que você está mostrando isso? Porque quando a Bíblia fala de o dia, naquele dia, o dia do Senhor, o dia de Cristo, não é especificamente um dia de 24 horas, mas uma cadeia de acontecimentos. Quando nós olhamos para o dia do Senhor, nós percebemos que o dia do Senhor, que começa no acordo de paz, ele se estende não só pelo período de 7 anos, mas ele ultrapassa o período de 7 anos e vai até o final do milênio. Pastor, está muito confuso. Nesse caso aqui, irmãos, é simples de você entender. Mas e o dia de Cristo? Acaba quando Jesus voltar? Não acaba, porque nós vamos estar reinando com Cristo no período do milênio. A igreja vai ter uma posição de reino. Nós teremos um corpo glorificado lá no milênio, porque nós vamos receber o corpo glorificado na ocasião do arrebatamento. Nós teremos o mesmo corpo que Jesus tem. Pastor, mas algumas pessoas elas acreditam que vai acontecer um arrebatamento antes da tribulação e outro arrebatamento no meio da tribulação. Irmãos, isso é impossível pela palavra de Deus de acontecer, ainda que alguns homens de Deus estão pregando sobre isso. Pastor, mas um homem de Deus que prega sobre isso é um herético? Não, um herético é o pastor que fala que a salvação é pelas obras, que acredita que a salvação é crer em Jesus, mas fazer obras. Isso é heresia. Heresia é acreditar que o Espírito Santo é uma força e não Deus, porque infelizmente tem pessoas que acreditam que o Espírito Santo é tipo um vento, uma força, que ele não é Deus, que ele não é uma pessoa, e isso é heresia. Mas a respeito de escatologia há espaço para crer de outra forma. Porém, a Bíblia diz que no dia do arrebatamento nós não precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, amém? Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Isto é, Jesus vem nas nuvens, é a volta invisível de Jesus, leva a igreja. Mas se somente uma parte da igreja sobe, a outra fica para o arrebatamento no meio da tribulação, então nós também precisamos acreditar que nem todos vão ressuscitar. Porque se aqueles que não têm maturidade, que morreram em imaturidade, como por exemplo o ladrão da cruz, ele morreu em imaturidade, e outros cristãos, irmãos nossos, eram imaturos, morreram. Esses irmãos não podem ressuscitar então no arrebatamento, na ocasião da primeira ressurreição.
Então lá tinha que estar escrito que alguns apenas ressuscitarão, já que, se você acredita que vai haver 2 arrebatamentos, você tem que acreditar que vai haver 2 ressurreições. É impossível. Como o pastor Jonathan disse aqui quarta-feira, é num abrir, no momento, num abrir e fechar de olhos acontece o arrebatamento. Não é em 2 momentos. Um outro problema, acreditar que alguns sobem antes da tribulação e outros no meio da tribulação, é achar que nós podemos ser salvos pelas obras. Nenhuma pessoa que é salva por Jesus pode ser salva pelas obras. A salvação é unicamente pela graça de Deus. Se parte da igreja fica, irmãos, preste atenção, ela é capaz de identificar a data da volta de Jesus, mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Os irmãos entendem isso? Então é impossível essas pessoas ficarem e falar o seguinte: daqui 3 anos e meio eu vou ser arrebatado. Eu já sei, não tem sentido isso. Então vai haver um arrebatamento, uma volta de Jesus invisível, e a volta depois 7 anos aqui na terra. E eu quero mostrar para você exatamente a diferença. Eu não vou ler todos os versículos aqui, porque são muitos versículos a respeito do dia do Senhor e do dia de Cristo, mas vai estar no esboço que eu vou mandar para os irmãos aí. E eu quero mostrar para você a diferença do arrebatamento para a segunda vinda. Ainda que quando nós falamos da volta de Jesus, ela engloba o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus à terra, mas são acontecimentos distintos. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quero pedir que projete aqui para mim, 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Aqui não está falando que alguns mortos em Cristo, mas os mortos em Cristo, todos aqueles que morreram em Cristo, da mesma forma que todos aqueles que fazem parte da igreja serão arrebatados, ok? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde é que vai ser esse encontro, irmãos? Nas nuvens, nos ares. Pastor, vai ter um arrebatamento nos ares e outro nas nuvens. Não, é o mesmo, está aqui, é o mesmo arrebatamento, é um só, é a volta invisível, quando somente a igreja verá o Senhor. Posso ouvir um amém? Agora, a respeito da volta de Jesus, preste atenção, Zacarias capítulo 14, verso 4, o arrebatamento é para a igreja, a volta de Jesus à terra é para Israel. Zacarias capítulo 14, verso 4, naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Zacarias capítulo 14, verso 4, está dizendo que Jesus vem e pisa no monte das oliveiras. Essa é a manifestação visível de Cristo à terra. 2 acontecimentos distintos. Jesus vem nas nuvens, leva a igreja. 7 anos depois ele vem, pisa no monte das oliveiras, todo olho verá. A Bíblia diz que assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho vai ver a volta de Jesus à terra. Você pode dizer amém? Aqui Mateus capítulo 24, verso 27, ainda sobre a volta de Jesus à terra. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento, irmãos, ele acontece antes da tribulação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera,
e aguarda somente que seja afastado o que agora o detém. Olha para mim. Aqui está dizendo que o ministério da iniquidade, o espírito do anticristo já opera. O que é o espírito do anticristo? É a ação do diabo através das pessoas na terra, que já dura desde que Jesus morreu. Existe um espírito do anticristo agindo. A Bíblia não chama o anticristo de anticristo, mas nós chamamos. A Bíblia fala do espírito do anticristo, mas na Bíblia o anticristo é chamado de o iníquo. Na Bíblia o anticristo é chamado de o filho da perdição. Na Bíblia o anticristo é chamado de desolação assoladora. Então o espírito que é contra Cristo, porque antes é contra, o espírito que é contra Cristo já existe desde que Jesus morreu. Irmãos, em cada era, o diabo prepara alguém para ser o anticristo. Não, pastor, agora você viajou na maionese mesmo, nunca vi ninguém falar isso. Se o anticristo souber quem é o anticristo, se o diabo souber quem é o anticristo, o diabo sabe quando Jesus volta. Cada geração, pessoas foram sendo preparadas para ser o anticristo. Porque o anticristo vai ser uma pessoa comum, só que alguém totalmente incrédulo. Uma pessoa má, assim como foi Hitler, assim como foi Mussolini, assim como foi muitas pessoas do passado, que poderia ter sido o anticristo. O anticristo, quando ele vier, ele vai ser, é como se ele fosse energizado pelo próprio diabo. A Bíblia diz que o diabo vai dar a esse homem um poder sobrenatural. Apocalipse capítulo 13, quando fala ali do anticristo, deixa eu ler aqui para você. Olha só, eu vi subir do mar, verso 1, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Se você olhar o capítulo 12, você vai ver que essa é a mesma descrição da besta que subiu do abismo. A besta que subiu do abismo é o dragão, é o diabo. Você vê que eles são semelhantes. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinha 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de urso, e a boca como de leão. Olha só, o dragão, que é o diabo, deu-lhe o seu poder. Então ele não nasceu poderoso, foi dado a ele esse poder. O diabo foi lá e deu para esse homem um poder, a ponto desse homem conseguir fazer milagres, né? O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Perceba que ele não nasceu anticristo, mas ele era alguém mau, que era contra Cristo, incrédulo, e o diabo então usou ele para ser o anticristo. Assim como no passado, homens foram usados pelo diabo, não com a mesma autoridade que o anticristo será. Os irmãos estão entendendo? A descrição que você vê dessa besta, a besta que subiu do mar, porque o anticristo é uma besta que subiu do mar, ou seja, um animal horroroso. A besta é um animal horroroso que subiu do mar, mas a descrição da autoridade do anticristo é a mesma do dragão que está lá em Apocalipse, no capítulo anterior. Amém, irmãos? 7 cabeças, 10 chifres, a mesma descrição do dragão, que persegue Israel. Então ele vai dar toda a autoridade para esse homem, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele vai ser energizado com o poder do demônio, mas o espírito do anticristo já age através dos milênios, dos séculos. Você não pode se esquecer disso. Gênesis capítulo 19, esse texto aqui é um texto interessante, o verso 21 diz: disse-lhe: quanto a isso estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Esse aqui é um texto que mostra que o arrebatamento acontece antes da tribulação. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra,
tinha apenas um justo na cidade, que era Ló. Uma família, né? E é interessante que Ló, ele conversa, os anjos falam o seguinte: Ló, sai da cidade. E Ló fala o seguinte: eu posso ir para aquela cidade ali? A cidade chamava Zoar, se eu não me engano. Eu posso ir para aquela cidade ali, porque ela é mais perto, não vai dar tempo de eu ir para outra. O anjo falou assim: apressa-te, sai rápido, porque eu não posso destruir a cidade enquanto você estiver lá. A cidade não pode ser destruída enquanto você estiver lá, porque você é um justo, nós não podemos matar um justo. Ou seja, você não pode passar pela tribulação, pelo fogo, porque as coisas que vão acontecer no período da tribulação na terra, são coisas muito parecidas com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo fogo. Irmãos, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo. A arqueologia prova que foi mesmo destruída pelo fogo. Existem provas claras, muitas evidências de que eles foram destruídos pelo fogo. Mas aqui Ló, irmãos, Ló nunca foi aquele crente fervoroso. Pastor, então quer dizer que tem crente que não é fervoroso, que vai ser arrebatado? Se for crente, vai, ainda que não seja tão fervoroso. Mas Ló, na verdade ele aponta meio que para o crente carnal. Fala, você pode pensar, então eu posso continuar sendo carnal, vou ser arrebatado? Toma cuidado, você tem que vigiar. Mas Ló, enquanto Ló não saiu da cidade, a cidade não pôde ser destruída. O arrebatamento acontece antes da tribulação. E a segunda vinda? Deixa eu ler aqui para você. Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Versículo 14. E seguiam no exército que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O arrebatamento acontece antes da tribulação. A segunda vinda, Jesus volta e pisa o lagar do furor da ira de Deus. Isto é, ele vem para fazer guerra a todo ímpio, ao império das trevas, a um rei que vai estar reunido com seu exército no Armagedon. E ali então ele vem e pisa aquele exército, destrói aquele exército e implanta o reino de Deus na terra. O arrebatamento, ele é um evento iminente. O que significa? Ele pode acontecer a qualquer momento. Pastor, há algum sinal do arrebatamento? Na verdade, quando nós falamos dos sinais da volta de Jesus, são sinais não propriamente para a igreja, mas são sinais para Israel, ok? Deixa eu ler aqui para você, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Então, o dia do Senhor, está dizendo aqui, isso aqui é uma palavra de Paulo para a igreja de Tessalonicenses. Está falando que Jesus vem como um ladrão, ou seja, é iminente, você não sabe quando ele chega. Agora veja o verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. O dormir aqui é no aspecto de esfriar na fé. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Qual que é a palavra de Deus para a igreja? Fique esperto. Traduzindo aqui para a tradução hiper, mega, super atualizada. Fique esperto, igreja. Vigia. É a única coisa que é falado para a igreja a respeito da volta de Jesus.
Olha só, Tiago capítulo 5, verso 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Você deve fortalecer, a exortação sede pacientes e fortalecei o vosso coração. Não esmoreça, não ceda ao pecado, não se desvie, fique focado em Deus. Essa é a exortação para nós. Então o arrebatamento ele é iminente, não há nenhum sinal claro do arrebatamento. Pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos dias ia esfriar a fé. É um sinal para os judeus, porque na verdade quando fala ali do esfriamento da fé, está falando do período da tribulação também. A segunda vinda, na verdade, ela é precedida por muitos sinais. Quais são esses sinais? Primeiro, milhões ou bilhões de pessoas vão desaparecer. Esse já é um grande sinal, que é o arrebatamento. Segundo sinal, o templo vai ser reconstruído. Isso é um sinal de que Jesus está voltando. Terceiro sinal, no período da tribulação, vão vir duas testemunhas. Nós não sabemos quem são. Alguns acreditam que é Elias e Moisés, outros acreditam que é Elias e Enoque, outros acreditam que não é nenhum dos dois. Mas essas duas testemunhas vão, durante 3 anos e meio, profetizar, dizendo: o reino de Deus está próximo, Jesus está voltando, Jesus é o Messias. Essas duas testemunhas estarão em Jerusalém dizendo: Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. Essas duas testemunhas vão estar lá em Jerusalém, mandando descer fogo do céu contra os seus inimigos, operando grandes sinais ali. Então as duas testemunhas serão um grande sinal para que Israel se converta. Israel vai ter muitos sinais para se converter nesse período, para identificar Jesus como Messias. Por quê, pastor? Porque Deus quer salvar os judeus, meus irmãos. Deus tem uma aliança com aquele povo. Deus não se esqueceu da aliança que Ele tem com eles. Por isso muitos sinais serão dados aos judeus para que eles se convertam. Pastor, mas nós também não temos que ter sinais. Não, nós já temos Jesus, nós já somos salvos, não há necessidade de nenhum sinal para a igreja. Nós já temos a salvação, nós já cremos em Cristo. Por que vai ter sinal para os judeus? Porque eles não acreditam. Mas hoje, irmãos, os dias de hoje, tem um movimento hoje dos judeus messiânicos. Muitos deles estão fazendo vídeos e contando como que foi a conversão deles. Irmãos, é uma coisa linda. Quando você vê um judeu falando da conversão dele, como que foi, como que ele acreditava, quem que ele acreditava que era Jesus. Muitos judeus estão se convertendo nesse tempo agora, período da pandemia. Tudo fechou em Israel. E então, esses homens que se converteram, porque tem vídeo deles aí, em muitos lugares no YouTube, eles estavam tendo mais de 35 mil visualizações por dia. E muitos outros judeus começaram a se converter. Eu não sabia, eu fiquei feliz com a notícia, que tem um pastor lá em Israel, que tem uma igreja de 5 mil membros, eu não sabia, uma igreja cristã, 5 mil membros judeus messiânicos. Então já está começando a acontecer assim, conversões de judeus, mas no período da tribulação eles terão muitos sinais. Deus falando, Jesus é o Messias, Jesus é o Messias, e eles vão crer. Então eles têm muitos sinais. As duas testemunhas, os 144 mil, o livramento de Deus na guerra de Gog e Magog, no período da tribulação, no meio da tribulação, um país do extremo norte de Israel vai invadir Israel. É um país hoje que tem um poder militar muito grande, é o único que bate de frente com os Estados Unidos hoje. Eles vão invadir Israel, e nessa invasão, que é chamada de Gog e Magog, vai ter um livramento da parte de Deus. Não vai ser o exército de Israel, porque o exército de Israel, Deus já deu muitos livramentos, inclusive quando Israel renasceu em 1948, teve uma guerra, os países árabes se mobilizaram, 6 nações para destruir Israel, para varrer do mapa Israel. E aí então o exército de Israel se levantou e ganhou a guerra. Em 1966, Israel de novo ganha uma guerra sem ter o poder militar que as outras nações tinham, mais uma intervenção de Deus. Porém, na guerra de Gog e Magog, não vai ter intervenção militar não. De forma sobrenatural, Deus vai dar um livramento para Israel. E a Bíblia diz que vai ser
uma matança tão grande dos exércitos do inimigo, que vai correr sangue na altura do freio dos cavalos, ou seja, 1,5 metro de sangue correndo. Tal vai ser a intensidade da guerra. Deus vai dar um livramento para Israel. Com isso, irmãos, a venda dos olhos dos judeus vai cair, e eles vão perceber que Jesus é o Messias. Foi incrível o dia que a gente estava em Israel, do guia falar para mim: olha, o Messias vai passar por aquela porta. E ele nos contou a história de que Jesus passou por aquela porta. Eu falei: meu Deus, como eles estão cegos. Ele contou que Jesus falou: olha, o Messias vai passar naquela porta. E aí então ele contou a história para nós de Jesus passando pela porta montado num jumentinho. Eu falei: gente, ele não consegue ver. E ele citou um texto da Escritura, lá em, acho que é Ezequiel capítulo 43, que fala que o Messias vai passar por aquela porta. E aí quando você vai para o capítulo 44, fala que ele já passou por ela, que ela ficaria fechada, porque Jesus já passou por ela. Eles não conseguem entender, a venda dos olhos do judeu ainda está fechada, para muitos judeus, alguns estão se convertendo, e essa escama vai cair quando a igreja for levada, quando o tempo do gentio se completar. Os gentios serão levados, a venda vai cair, Deus vai operar muitos sinais para salvá-los, porque Deus tem uma aliança com aquele povo lá. Então, o arrebatamento, ele acontece antes da tribulação, ok? A volta de Jesus à terra depois. O arrebatamento acontece num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então perceba, o arrebatamento acontece num abrir e fechar de olhos. Porém, a volta de Jesus à terra vai acontecer a guerra que nós chamamos de a guerra do Armagedon. Apocalipse capítulo 16. O Armagedon é um vale muito grande, uma planície que tem ao norte de Israel. É uma planície muito fértil, tem muita água, é muito fértil. Nós estivemos num lugar onde a gente conseguia ver esse vale, né, que é chamado Vale do Armagedon. E ali vai estar congregado todos os exércitos do mundo. Por quê, pastor? Israel é um país menor do que o estado de Sergipe. Se atravessa Israel de fora a fora em 3 horas. Israel tem a extensão de Israel é 420 quilômetros. Uma viagem com daqui em Mineiros. Mineiros tem 400, daqui em Mineiros tem 420 quilômetros. Então Israel é um país muito pequeno, porém Israel está no centro da terra. É o país que está no centro da terra. É um país muito disputado, porque de Israel você pode atacar muitas nações no mundo inteiro. É um país muito privilegiado. Então as nações vão estar querendo invadir Israel. Nações do mundo inteiro, exércitos do mundo inteiro estarão congregados no Vale do Armagedon. E aí é quando acontece a volta de Jesus, é quando ele pisa na terra. Apocalipse capítulo 16, verso 16. Então ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Quando Jesus voltar na terra, ele vem no vale, no Monte das Oliveiras, pisa, destrói os exércitos no Vale do Armagedon. Elimina aquele exército ali. Então essa é a volta visível do Senhor. O arrebatamento traz uma mensagem de conforto. Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Corpo igual ao de Cristo. Base bíblica aqui, ó. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja que o arrebatamento traz uma mensagem de conforto, né? João capítulo 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar,
voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus disse: eu vou voltar, eu vou preparar um lugar para vocês morarem, eu vou voltar, vou buscar vocês, e onde eu estiver, vocês vão estar também. Eu vou preparar uma casa para vocês, lá no condomínio fechado do céu. Vai ser top. Vai ser top. Então o arrebatamento, ele traz uma mensagem de conforto, amém? A segunda vinda é acompanhado por uma mensagem de julgamento. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Se por um lado, aqueles que não receberam o sinal da besta, eles vão entrar para o período milenar, aqueles que receberam vão ser lançados no lago de fogo. Então uma palavra de juízo vai acontecer, que Deus vai operar o seu juízo no período em que Jesus pisar aqui. Porque a primeira coisa que acontece, ele vai exterminar os exércitos mundiais que vão estar congregados lá no Armagedon, no norte de Israel. Ele vai eliminar essas pessoas, para que somente aqueles que não receberam o sinal da besta possam entrar para a era milenar. Pastor, na era milenar, as pessoas vão entrar com que tipo de corpo? O mesmo corpo que elas têm hoje, o mesmo corpo igual ao meu e o seu. A diferença é que no período milenar, você não vai ter o calor como tem hoje. Então quem tem sorveteria vai trabalhar de outra coisa. Procure outra coisa para trabalhar, para fazer. Porque o tempo vai ser ameno, vai ser uma terra semelhante ao que era na época do Éden. Vai ser muito frutífero, tudo que você plantar vai nascer. Hoje você tem fazendeiro, tem um fazendeiro, ele é senador. Só a fazenda que ele tem de plantação de soja é maior do que o estado inteiro de Sergipe. Ele precisa de estudo? Está concentrando a riqueza. No período do milênio, não, vai ser tudo muito fértil. O período do milênio não vai ser como hoje, que hoje, para ter equilíbrio na natureza, tem que ter morte. Não, a Bíblia diz que no milênio, o leão vai comer palha como boi. Ele vai ser vegetariano. Pastor, nós vamos voltar para a origem? Sim, como era no Éden. Mas a igreja não. A igreja vai estar já com o corpo glorificado, como eu li aqui agora. Mas aqueles que não receberam o sinal da besta, eles entram ainda com o corpo natural, mas vão viver muitos anos, porque a Bíblia diz que quem morrer com 100 anos no período do milênio, vai morrer jovem. Os irmãos estão entendendo a diferença no milênio, irmãos? A igreja vai estar com Cristo, amém? Glorificada, com o mesmo corpo de Cristo, não mais sujeita à morte, não mais sujeita ao sofrimento. Só para você ter uma ideia, o nosso ministério no milênio vai ser parecido com o ministério dos anjos hoje. Só que nós, os anjos, são invisíveis. Alguns aí têm dom e conseguem ver. Mas nós estaremos aqui com o corpo visível, assim como Jesus foi visível durante os 40 dias que ele ficou na terra. As pessoas viam Jesus. Ele tinha um corpo e era bonito. O corpo de Jesus era bonito. Ele andou com alguns discípulos, eles não reconheceram ele, eles demoraram para reconhecer. Você também vai ser bonito. Há a solução para você. Não desista. Fala para o irmão, há a solução. Ele vai fazer uma cirurgia. O médico dos médicos vai fazer uma cirurgia. Nós teremos a estatura do varão perfeito. Eu vou crescer. Dizem, claro, não tem prova disso, que Jesus tinha mais ou menos mais de 1,80 m. Irmãos, eu vou ter 1,80 m. Jesus é lindo. Hã? Você vai ser magro? E bombado? Será que Jesus é bombado? Barriga de tanquinho? Nem tanto. No arrebatamento, a igreja é julgada para receber galardão.
1 Coríntios capítulo 3, verso 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Eu acho muito bacana, que quando eu respondo perguntas, ou quando termino o culto aqui, as crianças me cercam para me fazer perguntas sobre escatologia. As crianças, elas têm muito mais interesse pelo assunto de escatologia do que os adultos. Pelo menos elas perguntam mais. E quarta-feira algumas crianças me cercaram aqui, mas que julgamento é esse? Elas estavam com medo do julgamento do tribunal de Cristo. Mas o julgamento do tribunal de Cristo, irmãos, vai acontecer no período do dia de Cristo, no céu, que é o período do arrebatamento, tem um arrebatamento. No céu acontece o dia de Cristo, 7 anos. Nesse período vai ter aqui o tribunal de Cristo. Nesse tribunal, as nossas ações, as nossas obras, elas serão julgadas, ok? Nós já estamos salvos, porque fomos salvos pela graça, amém? Mas nós vamos passar pelo julgamento das obras também, pelo julgamento da recompensa. E lá no céu nós seremos julgados para receber ou para perder a recompensa. Uns vão receber a recompensa e outros vão perder. Que recompensa é essa? A Bíblia não deixa claro a respeito da recompensa, mas fala que vai ter. Aqui diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Nós estamos edificando uma obra aqui na terra. Quando eu digo nós, porque o seu chamado, ele ao mesmo tempo ele é individual e coletivo. Ele é individual porque talvez você é um evangelista. A gente consegue identificar, por exemplo, que tem pessoas que são evangelistas. É aquela pessoa que gosta de evangelizar, gosta de convidar as pessoas para vir na igreja. Que tem pessoas aqui na igreja que são assim. Outros já são mais pastores, eles gostam de visitar as pessoas na casa. Outros já são mestres, eles gostam mais de ensinar. Outros já são profetas, eles pregam muito bem, profetiza, tem aquela unção profética fluindo nele. Outros já são apóstolos, eles abrem igrejas, eles conseguem cuidar de muitas igrejas. Então nós temos um chamado individual, mas ele também faz parte do corpo, ok? Nós seremos julgados pelo que fizemos, mas nós não seremos julgados pelo tamanho da obra que fizemos. Nós seremos julgados pela motivação com que fizemos. Porque talvez um pastor ele conseguiu ganhar muitas pessoas, conseguiu abrir muitas igrejas, mas tudo foi feito para o reino dele. Ele é o rei daquela igreja, não Jesus. Se a obra de cada um permanecer, recebe galardão. Se não permanecer, não recebe. Simples. Olha só. Na segunda vinda, Israel e os gentios são julgados para herdar o milênio ou não? Já estou encerrando agora, irmãos. Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O pastor aí está falando de Israel. Não, todas as nações. Ele vai separar os que têm o sinal e os que não têm. E uns ele vai chamar de cabrito, e os outros de ovelha. No arrebatamento, a criação continua intacta. Na volta de Jesus vai haver uma transformação na terra, que ela vai se parecer com Éden. Os irmãos entenderam? Eu queria pedir para você ficar de pé. Quantos aqui vão receber o seu galardão? Diga amém. Nós temos que estar tranquilos e em paz. Os irmãos viram a diferença do arrebatamento com a volta de Jesus? Nós não podemos confundir arrebatamento e a volta de Jesus e achar que é um acontecimento só. São acontecimentos distintos. Amém, meus irmãos? Ficou claro para os irmãos aqui? Na semana que vem ainda estaremos falando desse assunto. Não sei quantas semanas ainda, mas provavelmente a semana, mais alguns domingos aí. Pastor, não quero ouvir sobre isso mais não. Vai ouvir sim. Não gosto disso não. Vai começar a gostar. Até que ele venha. Vai ser importante você saber disso. E coisas
muito importantes que eu estou passando nessas aulas. E nós precisamos, como eu sempre falo em todas as ministrações, manter o nosso relacionamento com Deus. Essa é a parte mais importante do cristianismo. O cristianismo ele não tem sentido se não houver relacionamento. Primeiro o nosso relacionamento com Deus e depois o nosso relacionamento com as pessoas. Isso é cristianismo. Se não tem relacionamento com Deus, não é cristianismo. Se não tem relacionamento com as pessoas, também não é cristianismo. Mas é evidente que todos aqueles que têm relacionamento com Deus vai se relacionar com as pessoas. Quem é que não quer se relacionar com as pessoas? São pessoas doentes na alma. Se você tem um relacionamento com Deus, você vai ser curado de toda doença na alma. Você vai estar livre para se relacionar com os irmãos. Então, cristianismo, irmãos, é relacionamento. O que eu tenho que fazer? Continuar firme, com uma fé inabalável, crendo que Jesus vem para nos buscar.